Olá, hoje nós vamos falar sobre a hipotermia perioperatória. O meu grupo é composto pela Ana Cecília e eu. Inicialmente, a gente pode dividir a hipotermia em 3 graus: leve, moderada e profunda. Na leve, sendo de 34 a 36 graus Celsius, ela resulta em tremores, aumento da atividade simpática e a perda da coordenação motora fina, letargia e confusão mental. A gente vai entrar um pouco mais nesses sintomas do frio ao frio mais para frente. A hipotermia moderada, ela é de 30 a 34 graus Celsius que o corpo se encontra e ocorre um embotamento progressivo da consciência até o coma, a dilatação pupilar e o comprometimento progressivo do aparelho cardiovascular, com grave bradicardia e hipotensão arterial. Na hipotermia profunda, o paciente já se encontra em coma, com rigidez muscular, perda dos reflexos de estimulação da pele, dos vasos, dos vasos capilares, da córnea e da conjuntiva, com pupilas dilatadas e fixas. A perda do reflexo tendinoso profundo e a ausência do pulso e da respiração, refletindo um quadro de óbito aparente. Nesse ponto, o paciente já está entrando numa parada cardiorrespiratória. Para falar um pouco da fisiologia da regulação térmica, a gente vai falar sobre o hipotálamo. Ele é responsável por regular toda a temperatura do corpo, sendo que ele mantém ela por volta de 37 graus Celsius e consegue mandar certas respostas devido à temperatura ambiente, sendo elas a sudorese e vasodilatação para temperaturas altas e a vasoconstrição, termogênese e tremores em temperaturas baixas. Essa regulação ocorre por meio da percepção térmica aferente, por meio de fibras A gama para o frio, fibras C desmielinizadas para o calor, e por resposta eferente após a regulação do hipotálamo. Essa resposta do hipotálamo, ela vai apenas acontecer após certo limiar. Existe o limiar para o frio e o limiar para o calor, sendo eles 36,5 graus Celsius e 37,5 graus Celsius, respectivamente. A resposta ao calor praticamente, a principal é a sudorese. Ela é mediada por inervação colinérgica. E cada grama de suor evapora e carrega 584 calorias consigo. Sua eficiência é aumentada pela vasodilatação capilar periférica. A reação ao frio ocorre com o fluxo sanguíneo cutâneo diminuído até 100 vezes devido a curtos-circuitos arteriovenosos e é mediado pela adrenalina, ativando receptores alfa-2 adrenérgicos. A termogênese sem tremor ocorre principalmente em musculatura esquelética e tecido adiposo marrom, e é mais importante no recém-nascido, mediado por receptores beta-adrenérgicos. O tremor aumenta 2 a 3 vezes o metabolismo normal, podendo desencadear isquemia em pacientes suscetíveis, como idosos. No ambiente cirúrgico, ocorrem vários fatores que vão interferir com essa termorregulação normal. Eles são a abolição das respostas comportamentais, como tremor, o aumento da exposição ao ambiente, o aumento em geral da área da pele que está exposta ao ambiente, a diminuição em 30% da produção de calor pela redução do metabolismo e a inibição da regulação central por anestésicos. Além disso, ocorre toda uma redistribuição interna de calor no organismo, que vai afetar as diferenças entre a anestesia geral e a anestesia regional. Na regional, os neurônios periféricos e neuroaxiais estão bloqueados e não podem transmitir essas respostas termorregulatórias como suor, vasoconstrição e tremores.
e junto com a anestesia geral ocorre uma grande propensão para a hipotermia, que em geral é subdiagnosticada por não ter uma monitorização de temperatura normalmente em técnicas cirúrgicas, técnicas regionais. A anestesia geral, ela ocorre em 3 fases, a queda da temperatura. Ela vai ocorrer na queda rápida, quando ocorre redirecionamento do fluxo sanguíneo para a periferia por vasodilatação. Esse mecanismo é conhecido por ser um efeito dos anestésicos, que geram uma vasodilatação geral. A queda linear da temperatura são perdas para o ambiente e redução da geração de calor. Já o platô corresponde à fase em que as respostas termorregulatórias são ativadas ao atingir o limiar hipotérmico, gerando a vasoconstricção. Aqui um gráfico da temperatura em relação às horas após a indução anestésica. A fase de queda rápida e a fase de platô, onde a anestesia regional acomete essa ausência dessa resposta constritora que compensaria. Não ocorre a fase de platô por isso. Agora vamos trazer para vocês um pouco das consequências da hipotermia perioperatória. Temos várias possíveis complicações, entre elas as complicações infecciosas. Então, a gente sabe que a hipotermia ela pode facilitar o surgimento de infecção e dificultar o processo cicatricial de duas maneiras: diretamente, afetando a função imune, e pela ativação de vasoconstricção compensatória, que, consequentemente, reduz a oxigenação tecidual. A infecção da ferida perioperatória é uma complicação frequente e uma das maiores causas de morbidade perioperatória, sendo associada a um aumento do tempo de internação e de custos hospitalares. Com relação às complicações cardíacas, né, a gente tem implicações também no sistema cardiovascular, né? Sabemos que que mesmo a hipotermia leve é capaz de aumentar os níveis séricos de catecolaminas, gerando consequentemente vasoconstricção, hipertensão arterial, aumento da frequência cardíaca, além de alterações na dissociação de oxigênio e hemoglobina. E esses eventos culminam para favorecer a ocorrência da isquemia miocárdica. A hipotermia ela também pode estar associada à ocorrência de quase todos os distúrbios de ritmo. E cerca de 20% dos pacientes com hipotermia moderada terão ondas J, ou seja, as ondas de Osborne, no eletrocardiograma. Além disso, a hipotermia está associada a um aumento significativo de eventos cardiovasculares no pós-operatório. Com relação ao sistema de coagulação, a hipotermia afeta a coagulação modificando diferentes processos que vão estar envolvidos na formação final do coágulo, como alteração da função plaquetária, de fatores da coagulação e da atividade fibrinolítica. Esses fatores estão associados ao aumento das perdas sanguíneas e da necessidade de hemotransfusão. A hipotermia também causa o tremor, né, que tem como implicações um aumento do metabolismo, aumento do consumo miocárdico de oxigênio, aumento da pressão intracraniana e intraocular, desconforto e piora da dor, devido ao estiramento da ferida perioperatória. Também há implicações e alterações na farmacodinâmica e farmacocinética dos anestésicos. Há um retardo na recuperação anestésica devido à alteração da função enzimática, além de alteração do metabolismo dos fármacos, induzindo, por exemplo, o aumento do tempo de ação de bloqueadores neuromusculares, o aumento da concentração plasmática de propofol e a redução da concentração alveolar mínima de anestésicos inalatórios. Com relação às alterações no sistema gastrointestinal, a hipotermia causa diminuição da motilidade gastrointestinal e o aumento da concentração de glicose no sangue, provavelmente devido a uma diminuição da liberação de insulina pelo pâncreas. Com relação às alterações eletrolíticas, pode ocorrer hiperpotassemia por conta da liberação do potássio pelo músculo esquelético, tanto durante os episódios de calafrio, quanto na presença de rabdomiólise. Também pode ocorrer elevação dos níveis séricos de creatinina e inibição da liberação do hormônio antidiurético,
com consequente diminuição da atividade tubular renal, aumento da diurese e depressão de volume circulante. Também ocorre aumento da produção de ácido lático, devido à ocorrência de tremor intenso e redução de perfusão muscular esquelética. É muito importante, durante todo o período do centro cirúrgico, durante todo o período perioperatório, a monitorização da temperatura. Os pacientes eles devem ter sua temperatura central mantida acima de 36 graus Celsius. O padrão ouro para avaliação do status térmico do paciente é a aferição da temperatura central, podendo ser avaliada em artéria pulmonar, membrana timpânica por meio de sensor em contato direto, esôfago distal e nasofaringe, com sensor posicionado de 10 a 20 centímetros da entrada da narina. Mas deve-se considerar que essa abordagem dos sítios de monitorização central é, via de regra, invasiva e pode trazer certo desconforto ao paciente na ausência da anestesia geral. Então, nesse contexto, pode-se lançar a mão de sítios fora do compartimento central, como bexiga, reto, axila e superfície da pele. Então, por todos esses fatores que trouxemos, é imprescindível a adoção de medidas de prevenção da hipotermia. Então, como medidas de prevenção, temos o pré-aquecimento, que é feito durante 30 minutos e vai atuar reduzindo o gradiente térmico entre os compartimentos, prevenindo essa fase inicial de perda de temperatura, que seria resultante da redistribuição do calor para a periferia. Os pacientes eles devem ser avaliados no pré-operatório quanto a esses fatores de risco para hipotermia, como cirurgias de maior porte, presença de múltiplas comorbidades, risco de complicações cardíacas e anestesia combinada. Caso a temperatura pré-operatória seja menor que 36 graus Celsius, deve realizar o aquecimento ativo desde o pré-operatório, mantendo-o no transoperatório. Com relação ao aquecimento passivo, temos que entender que a manutenção da temperatura do ambiente determina a velocidade de perda de calor, tanto por irradiação e convecção da pele íntegra, quanto pela evaporação da ferida operatória. Então, o aumento da temperatura ambiente minimiza a perda de calor. Só que uma temperatura ambiente acima de 23 graus seria necessária para manter essa normoterapia. E dificilmente essa temperatura é tolerada pelas equipes cirúrgicas. Então, pode-se lançar mão do uso de cobertores ou algodão laminado, que vai reduzir em 30% a perda de calor. Além disso, uma atenção especial deve ser dada à temperatura ambiente das salas onde se realizarão procedimentos pediátricos. Agora, falando um pouco do aquecimento ativo, temos o aquecimento de soluções para infusão intravenosa e os sistemas de aquecimento ativo cutâneo. Com relação ao aquecimento de soluções para infusão intravenosa, não está definido se o uso de fluidos aquecidos isoladamente poderia fazer diferença nesses desfechos associados à hipotermia. Esse tipo de aquecimento está relacionado a uma manutenção de temperatura em média de 0,5 grau Celsius. Com relação ao sistema de aquecimento ativo cutâneo, eles são efetivos, né, porque 90% do calor é perdido pela superfície da pele. Então, entre esses métodos de aquecimento ativo, nós temos o sistema de ar forçado, que é o mais utilizado mundialmente e que funciona através da utilização de mantas de 2 camadas descartáveis, que vão atuar inibindo a perda de calor por irradiação e convecção. Então, a efetividade do sistema será maior quando o aquecimento é iniciado antes da indução anestésica. Também temos o sistema que utiliza cobertores elétricos com fibra de carbono, que tem sua ação baseada na condução de calor, quando em contato direto com a pele do paciente. Entre as vantagens desse sistema estão a possibilidade de resfriamento e o fato de serem silenciosos. Existem também os colchões de água circulante, que são inefetivos e incapazes de manter a normoterapia, mas que podem ser usados em situações nas quais a temperatura é reduzida intencionalmente, como no caso de cirurgias cardíacas. E, por fim, temos os dispositivos que utilizam adesivos com água circulante, que cobrem diferentes partes do corpo e são bastante efetivos, mas por ter um peso muito alto, eles podem causar lesões em caso de mau uso. Então, encerramos a apresentação reforçando que a aplicação de métodos para a prevenção da perda de calor é a melhor estratégia para evitar hipotermia e, dessa forma, reduzir os riscos e as chances de complicação peri e pós-operatória. Obrigada.